para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens e mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via nenhum homem. Mas guiaram-lhe pela mão, e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu, e nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eu estou aqui, Senhor. E o Senhor disse: Levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E é uma visão. E ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha as mãos sobre ele, e para que ele pudesse receber a visão novamente. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei o quão grande as coisas que ele deve sofrer por causa do meu nome. Uau! Esse texto aqui é maravilhoso. Esse texto, ele enche meu coração de graça e banha a minha consciência de lições preciosas. E é de fato disso que eu quero comunicar para você aqui agora. Exatamente nessa experiência do apóstolo Paulo, nós vamos entender que quando Deus escolhe alguém, não é essa pessoa que toma essa posição de inicial, é o próprio Deus que a escolhe inicialmente. O próprio Jesus disse que quando ele escolheu seus discípulos, ele expressou a seguinte palavra: Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Nunca será você que de imediato vem primeiramente a Deus. É Ele quem busca você, é Ele quem acha você, é Ele quem escolheu de antemão a sua vida. E tenha plena certeza disso. Nenhum movimento seu em direção à vontade de Deus, primeiro, vem de você. É sempre da graça e do amor dele. E é exatamente como um programa como esse que você está assistindo agora, que ele está vindo até você. Deus está aqui para dizer nessa programação que ele não esqueceu de você. E o fato de ele não ter esquecido de você é que você está aí assistindo agora esse programa, está ouvindo agora mesmo essa palavra, e Deus está me usando para dizer para você que ele escolheu você, que ele buscou você, e que ele achou você, e que não adianta você tentar fugir do chamado desse Deus. Ele vai te encontrar, ele te acha, ele te busca como aquela ovelha que para longe foi se aventurar do seu bom pastor, e que não encontrou absolutamente mais nada longe da presença do seu bom pastor, a não ser lama, frio e fome. É isso que você encontra quando você se distancia do propósito de Deus. Você encontra sujeira, você encontra frieza espiritual e fome espiritual, porque você não consegue, de fato, ser abraçado e plenamente saciado com as coisas que o mundo oferece para você e que, com tudo aquilo que até mesmo você busca longe da vontade de Deus. Ninguém vira as costas para Deus feliz. Todas as vezes que você faz isso, você vai correr atrás do vento e vai abraçar ilusões. Mas Deus está aqui usando-me agora mesmo para dizer para você: filho, eu te escolhi. Filho, eu te busquei, eu te achei hoje através dessa programação. Nós vamos entender através desta lição, desse texto, que eu e você não somos obra do acaso, que você e eu não somos acidentes cósmicos, e que Deus não é autor de coincidências, pelo contrário, Ele é o executor das nossas providências. Verdadeiramente, eu quero chamar a sua atenção para um ponto, que quando Deus escolheu você, Ele fez você nascer na época certa, no momento certo, no tempo certo. Você não é obra do acaso, você, pelo contrário, é fruto da onipotência e da escolha individual de Deus. Você tem que entender isso
e compreender isso no seu coração. Olhe bem para mim. Permita-me fazer aqui uma conjectura. Quando Deus escolheu você, eu imagino Ele girando um globo terra aqui na sua mão e então colocando o seu dedo exatamente onde você iria nascer. Ele girou. Se você nasceu, por exemplo, em Tailândia, como eu, e girou aquele globo terra, foi com o seu dedo em direção ao Brasil. E aí então passou pelo Brasil e chegou ao Pará. Passando pelo Pará, chegou em Tailândia. Quando chegou em Tailândia, Deus apontou diretamente para o ventre da sua mãe e disse: é esse que eu escolho. É esse que eu estou projetando para uma grande obra. Deus escolheu você para algo grandioso. Eu não estou aqui falando isso por acaso. Eu quero que você entenda que você e eu nascemos na época certa e que você é um investimento de Deus. É claro que existem, para quem entende de empreendedorismo como eu, que gosta dessa matéria, existem investimentos que são a curto e a médio e a longo prazo. Tem investimentos de Deus que são curtos. Quando ele semeia, a mensagem logo cresce, logo brota, né? A mensagem de fato produz seus resultados, mas tem gente que demora um pouco mais. Parece que a palavra vai ter que trabalhar um pouco mais na vida dela. E tem gente que parece que vai entender o chamado de Deus só lá na frente. Mas eu quero chamar a sua atenção para um ponto. Entenda que existem problemas que nos lançam no centro da vontade de Deus. Então entenda quando é Deus que está te chamando. Existem circunstâncias que elas te lançam no centro da vontade do Senhor e que elas estão te pressionando e te empurrando para o propósito. Se você está vivendo algo e está se perguntando por que está atravessando isso, isso nada mais pode ser do que a pressão da mão de Deus te empurrando para uma nova etapa, para que você possa perceber que Ele está te chamando para um novo tempo, ok? Agora preste atenção, meu querido espectador que me assiste nessa manhã. Você pode se perguntar, quem são as pessoas que Deus escolhe? Deve ser pessoas perfeitas, deve ser pessoas que não carregam trauma algum, problema algum. Pelo contrário, quando você avalia toda a expectativa dos apóstolos de Jesus, você vai ver que cada um deles carregavam problemas, imperfeições, erros grotescos e circunstâncias puramente humanas. Porque Jesus não escolhe pessoas perfeitas. Se você é perfeito, Cristo não serve para você. Agora, pelo contrário, a graça de Deus escolhe pessoas que muitas vezes carregam traumas e guerras que só ela e Deus sabem. A graça de Deus escolhe pessoas que carregam cicatrizes. São pessoas imperfeitas. Pessoas muitas vezes que carregam rejeições, são desacreditadas pela sociedade. A graça de Deus, ela escolhe eu e você, gente que de verdade possui defeitos e circunstâncias negativas. A graça de Deus não busca pessoas sãs. Jesus disse que Ele veio para o doente, Ele veio para quem reconhece que precisa dessa graça, Ele veio para quem reconhece que é pecador e precisa do perdão de Deus. Se você é esse tipo de pessoa, a graça de Deus é para você e para mim. Agora, um doente só pode ser curado se ele reconhecer que está doente. Se eu e você não reconhecermos que precisamos dessa graça, Deus não pode tratar a nossa vida. Deus não pode nos tocar, porque Deus só toca onde nós reconhecemos. Olhe, por exemplo, para Isaías, quando ele disse, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Foi exatamente onde aí Deus tocou nos lábios dele, porque ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros. Deus tocou nos lábios, porque Deus toca onde você reconhece. Ele não pode tocar onde você não reconhecer. Como é que Deus irá mudar áreas da sua vida das quais você não coloca diante dele? Como Deus vai mudar áreas da sua vida das quais você não abre perante o trono da graça de Deus? Chegou a hora de você dizer, Deus, eu preciso que o Senhor mude essa circunstância da minha vida. Eu não tenho força para mudar isso aqui, eu não tenho força para abandonar essa outra situação da minha vida. Eu preciso da tua graça. Se você fizer isso, Deus assume as suas guerras. E as suas guerras passam a não ser mais suas, mas do Senhor. E se Deus assumir suas guerras, Ele não perde uma só. Se Deus assumir suas guerras, Ele triunfa e a graça dele triunfa sobre os nossos piores fracassos. Eu quero dizer para você que me assiste agora, Deus escolhe gente como eu e você, gente que carrega circunstâncias, problemas, ou pessoas que carregam traumas, que carregam feridas na alma. Todos os discípulos, cada um deles representa um tipo de temperamento diferente, para mostrar que a graça de Deus é multiforme. Amém? E que ela abraça qualquer tipo de pessoa. Ninguém está excluído do convite ao Evangelho. Não importa qual seja o seu temperamento, não importa qual seja a sua personalidade, Deus ama você e amou você naquela cruz e escolheu você. Eu quero dizer para você, amigo que me assiste nesta manhã, Deus pode te escolher, não importa qual seja a sua circunstância. Amém? Vamos começar a pregar agora. Tá dando só uma introduçãozinha aqui, né? Estou recebendo aqui pedido de oração, né? A irmã pede oração
Deixa eu ver. Olha lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Deus abençoe, amém, eu creio. Estou assistindo aqui na programação Jardim Primavera. Irmã Maria, um abraço, irmã Maria. Deus abençoe, amém. E obrigado por estar conosco aqui nessa manhã. Se você que está assistindo o programa ainda não mandou uma mensagem, manda para a gente aí. E vai para as nossas redes sociais comunicar. Vamos começar a mensagem? Bom, nós acabamos de ler aqui um texto sobre o apóstolo Paulo. E a primeira pergunta que a gente faz aqui diante desse texto é: quem foi o apóstolo? Quem foi esse apóstolo Paulo? Ora, quando se falar do apóstolo Paulo, é falar com honra e com alegria de um homem que simplesmente foi um dos maiores apóstolos de todos os tempos, que escreveu praticamente a maioria do Novo Testamento, que foi de fato a espinha dorsal da doutrina da graça de Deus, que recebeu a doutrina da graça de Deus e nos comunicou essa doutrina, e nos comunicou a revelação de que o homem é aceito por Deus não pelas obras, mas pela fé mediante a graça. Se não fosse essa revelação que Deus tivesse dado ao apóstolo Paulo, ele comunicado a cada um de nós, hoje estaremos ainda debaixo do jugo papal, por exemplo, ou até mesmo buscando a salvação pelas nossas próprias obras. Todas as vezes que a gente não entende a doutrina da graça de Deus, a gente quer comprar o favor de Deus com as nossas boas obras, com as boas ações, não é isso? Mas o Paulo foi esse grande apóstolo. Eu tenho certeza que quando você lê a história dele, você também é muito inspirado, não é? E o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele foi um grande perseguidor da igreja cristã. A história e a biografia dele nos mostra que este homem, ele perseguia os cristãos na intenção até mesmo de aprovar a morte deles. Este homem pensava que, ao estar fazendo isso, estava agradando a Deus, estava cumprindo a lei do Senhor. Mas o apóstolo Paulo foi necessário ter um encontro real e transformador com Deus. E nós sabemos na história bíblica que quando ele estava indo ali para executar alguns cristãos, cumprir essa atividade, ele no caminho de Damasco teve um encontro que mudou a sua vida. Simplesmente a glória de Deus explodiu na frente do apóstolo Paulo. E Jesus fala com ele da seguinte maneira: Paulo, por que você me persegue? E aí o apóstolo Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E aí Jesus diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Porque o apóstolo Paulo está perseguindo o povo de Deus. E quem persegue o povo de Deus não está perseguindo o povo de Deus apenas, mas está lutando contra o próprio Deus. É isso? Lembre-se, todas as vezes que você se levantar contra alguém, um filhinho, por mais fraco que seja, do Senhor, você nunca vai estar se levantando contra essa pessoa. Você está se levantando contra o dono dela. Então tome cuidado. Verdadeiramente o apóstolo Paulo foi resistido por Jesus. E ao mesmo tempo, quando o apóstolo Paulo teve ali aquele encontro com a glória de Deus, ele ficou cego 3 dias. Certamente com o resplendor da majestade de Jesus. Jesus estava querendo dizer que quanto mais o apóstolo Paulo tentasse prejudicar o povo de Deus, mais ele seria prejudicado. E Jesus também estava dizendo para o apóstolo Paulo que quanto mais ele tentasse resistir ao chamado de Deus, mais Deus iria contra ele. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será ao nosso favor? Não é? Verdadeiramente, é melhor você ter ele ao seu favor do que ele contra você. O apóstolo Paulo estava tendo Jesus contra ele. Mas quando o apóstolo Paulo se entregou a Jesus, a graça de Deus se tornou a favor dele. É isso que acontece. É melhor você ter esse Jesus que é um advogado, que advoga as suas causas hoje, do que você se deparar no dia do juízo com Jesus que é o juiz, com Jesus que vai julgar todas as coisas, com Jesus que vai julgar as nações. Permita-se ser abraçado pelo advogado, defendido e salvo por ele, do que deixar a sua oportunidade da sua vida passar e se deparar com o juiz que vai julgar todas as circunstâncias da terra. Veja bem, eu quero dizer para você, amigo que me assiste nessa manhã, Deus pode te escolher, não importa qual seja a sua circunstância. Amém? Vamos começar a pregar agora. Tá dando só uma introduçãozinha aqui, né? Estou recebendo aqui pedido de oração, né? Irmã pede oração. Deixa eu ver. Olha lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Deus abençoe, amém, eu creio. Estou assistindo aqui na programação Jardim Primavera. Irmã Maria, um abraço, irmã Maria. Deus abençoe, amém. E obrigado por estar conosco aqui nessa manhã. Se você que está assistindo o programa ainda não mandou uma mensagem, manda para a gente aí. E vai para as nossas redes sociais comunicar. Vamos começar a mensagem? Bom, nós acabamos de ler aqui um texto sobre o apóstolo Paulo. E a primeira pergunta que a gente faz
aqui diante desse texto é quem foi o apóstolo. Quem foi esse apóstolo Paulo? Ora, quando falar do apóstolo Paulo, é falar com honra e com alegria de um homem que simplesmente foi um dos maiores apóstolos de todos os tempos, que escreveu praticamente a maioria do Novo Testamento, que foi de fato a espinha dorsal da doutrina da graça de Deus, que recebeu a doutrina da graça de Deus e nos comunicou essa doutrina, e nos comunicou a revelação de que o homem é aceito por Deus não pelas obras, mas pela fé mediante a graça. Se não fosse essa revelação que Deus tivesse dado ao apóstolo Paulo, ele comunicado a cada um de nós, hoje estaríamos ainda debaixo do jugo papal, por exemplo, ou até mesmo buscando a salvação pelas nossas próprias obras. Todas as vezes que a gente não entende a doutrina da graça de Deus, a gente quer comprar o favor de Deus com as nossas boas obras, com as boas ações, não é isso? Mas o Paulo foi esse grande apóstolo. Eu tenho certeza que quando você lê a história dele, você também é muito inspirado, não é? E o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele foi um grande perseguidor da igreja cristã. A história e a biografia dele nos mostra que este homem, ele perseguia os cristãos na intenção até mesmo de aprovar a morte deles. Este homem pensava que, ao estar fazendo isso, estava agradando a Deus, estava cumprindo a lei do Senhor. Mas o apóstolo Paulo foi necessário ter um encontro real e transformador com Deus. E nós sabemos na história bíblica que quando ele estava indo ali para executar alguns cristãos, cumprir essa atividade, ele no caminho de Damasco teve um encontro que mudou a sua vida. Simplesmente a glória de Deus explodiu na frente do apóstolo Paulo. E Jesus fala com ele da seguinte maneira: Paulo, por que você me persegue? E aí o apóstolo Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E aí Jesus diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Porque o apóstolo Paulo está perseguindo o povo de Deus. E quem persegue o povo de Deus não está perseguindo o povo de Deus apenas, mas está lutando contra o próprio Deus. É isso? Lembre-se, todas as vezes que você se levantar contra alguém, um filhinho, por mais fraco que seja do Senhor, você nunca vai estar se levantando contra essa pessoa. Você está se levantando contra o dono dela. Então tome cuidado. Verdadeiramente o apóstolo Paulo foi resistido por Jesus. E ao mesmo tempo, quando o apóstolo Paulo teve ali aquele encontro com a glória de Deus, ele ficou cego. 3 dias. Certamente com o resplendor da majestade de Jesus. Jesus estava querendo dizer que quanto mais o apóstolo Paulo tentasse prejudicar o povo de Deus, mais ele seria prejudicado. E Jesus também estava dizendo para o apóstolo Paulo que quanto mais ele tentasse resistir ao chamado de Deus, mais Deus iria contra ele. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será ao nosso favor? Não é? Verdadeiramente, é melhor você ter ele ao seu favor do que ele contra você. O apóstolo Paulo estava tendo Jesus contra ele. Mas quando o apóstolo Paulo se entregou a Jesus, a graça de Deus se tornou a favor dele. É isso que acontece. É melhor você ter esse Jesus que é um advogado, que advoga as suas causas hoje, do que você se deparar no dia do juízo com Jesus que é o juiz, com Jesus que vai julgar todas as coisas, com Jesus que vai julgar as nações. Permita-se ser abraçado pelo advogado, defendido e salvo por ele, do que deixar a sua oportunidade da sua vida passar e se deparar com o juiz, que vai julgar todas as circunstâncias da terra. Veja bem, espectador, o apóstolo Paulo foi este homem que, de fato, quando teve um encontro com Jesus, mudou a sua vida. Agora, nós vamos aqui para as primeiras lições desse texto, né? As primeiras lições. A primeira coisa que eu aprendo com a escolha do apóstolo Paulo é que Deus é um Deus de detalhes. Veja como Deus usou Ananias, este homem de Deus em Damasco, para ir até o apóstolo Paulo e orar por ele. Em primeiro lugar, você vê que Deus dá uma visão para este homem e dá detalhes dessa visão. Ele diz assim para Ananias: Ananias, vai lá na rua, que se chama à direita, e foi dando detalhe para ele. E lá tem um homem que está em tal casa, ele é de tal lugar, ele está orando, e este homem vai estar aguardando você, vai lá e ora por ele. Ele é Saulo de Tarso. Quando Deus fala e dá os detalhes para Ananias, a primeira coisa que eu aprendo é que esse Deus é um Deus de detalhes. Ele sabe quem é eu e você. Ele é um Deus que conhece cada aspecto da nossa vida. Não há um fio de cabelo seu que não esteja contado por esse Deus. O próprio Jesus disse que até mesmo os fios de cabelo seus estão contados. O cuidado de Deus, ele é das coisas mais minuciosas, das coisas mais grandes e pequenas. O cuidado de Deus está de fato banhando toda a terra constantemente.
Veja que o mesmo Deus que mantém as galáxias e o universo no seu lugar, sua estrutura, é o mesmo Deus que cuida das coisas micro, das coisas pequenas, e é o mesmo Deus que cuida de você. Deus verdadeiramente sabe quem é você. Esse programa está chegando na sua casa hoje, no seu endereço, porque a bênção de Deus tem endereço e é você, e Ele conhece o seu nome, e quando Ele quer falar com você, você pode ter certeza, Ele vai achar você. Ele acha você. Ele está achando você agora. Você não sei se você está em casa, está no trabalho, Deus achou você. Ele achou você e Ele está dizendo, filho, eu sou um Deus de detalhes. Veja que Ele diz o seguinte, que Ele iria mostrar o quanto o apóstolo Paulo iria sofrer pelo nome do Senhor. Olha só, esse evangelho que nos mostram por aí, que é um evangelho sem lutas, ou sem circunstâncias ou dificuldades, é um evangelho falso. O evangelho verdadeiro sempre mostra que os filhos de Deus possuem dificuldades, possuem circunstâncias e lutas também, e aflições, mas a graça de Deus é cumprida em todos os aspectos desses sofrimentos que os filhos de Deus atravessam. Veja bem, você que me assiste agora, quando Deus chamou você, Ele já conectou você ao seu propósito, e a sua história é a sua história. Ninguém pode viver a sua história a não ser você. Amém? A história que Deus escreveu para a sua vida. Deus tem um mistério com você, desde cedo, de muito cedo. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que Deus é um Deus de detalhes. E quando Ele vai fazer na sua vida, Ele faz com detalhes. Amém? Entregue seus detalhes a Deus. E Deus não é um Deus que Ele fica deprimido, por exemplo, quando você apresenta as suas circunstâncias a Ele. Abra o seu coração diante dEle. Deus não fica cansado de você apresentar os seus problemas diante do Senhor. Pelo contrário, Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir que você abra o seu coração e apresente suas fraquezas, seus problemas diante do trono da graça de Deus para alcançar no tempo certo a graça necessária para vencer. Amém? Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é essa. Deus é um Deus de detalhes. Ele sabe quem é você, sabe quem é o seu endereço. Tem muita gente que vive procurando aí os profetas, né? Procurando os irmãos do mistério, atrás de profecias. Eu sou uma pessoa que creio piamente em profecia e revelação. E Deus já me usou e me usa nisso. Mas eu não creio em banalizações. Eu não creio quando as pessoas querem utilizar e banalizar os dons de Deus. Tem muita gente, por exemplo, que esquece que Deus sabe quem ela é e vive correndo atrás de profetas por aí para receber uma revelação. Amigo, amiga, permita-me dizer uma coisa. Se Deus é um Deus de detalhes, Ele conhece você, sabe onde é o seu endereço. E quando Ele quiser falar com você, Ele vai usar as circunstâncias certas para falar contigo. Ele sabe quais são os caminhos que vão trazer seu coração de volta. Ele sabe qual é a forma certa onde Ele vai resgatar o seu coração para Ele de volta. Então, se Ele quiser falar com você, Ele fala. Ele sabe quem é você. Você não precisa estar correndo atrás das pessoas. Amém? Levante sua cabeça e diga, Deus, fala comigo. Ele vai colocar as coisas na hora certa e vai planejar a criatividade para mudar a sua história. Ok? Vamos para a segunda lição. A segunda lição que nós aprendemos aqui, meus queridos, é que Ananias colocou limitações para Deus escolher Paulo. E a segunda lição que eu aprendo aqui, sabe qual é? É que os limites dos homens não anulam, não impedem e não fecham a escolha de Deus e o seu destino em relação a nós. É mesmo. Os limites dos homens não anulam a escolha de Deus, não a impedem, amém? Não alteram o destino que Ele traçou para as pessoas. Leonísio, como é que você prova isso? Aqui. Olha só que para essa experiência. Ananias queria dizer para Deus, Deus, esse homem não presta. Como é que o Senhor vai escolher ele? Olha, ele é um homem que persegue as pessoas. Ele tem má fama. Ele não tem crédito nenhum com a gente. Ele não é do nosso grupo. Como é que o Senhor vai escolher um homem assim? Aí Deus vai dizer assim, olha, para você ele pode não prestar, mas para mim ele é um vaso escolhido. Porque, Ananias, eu enxergo além de você. A minha ótica, Ananias, não é a sua ótica. A ótica de Deus não é a ótica dos homens. Deus não olha como os homens olham. E graças a Deus por isso. Que Deus não olha como eu e você olha. Que o olhar dele vai além, transcende. Ele olha para você e enxerga em você até mesmo aquilo que você não vê. Deus vê o futuro. Agora você pode estar se olhando como alguém sem propósito, sem sentido, mas Deus vê outra coisa. Eu vou dizer para você, Deus não consulta o seu passado para transformar o seu futuro. Pelo
contrário. Quando Deus escolhe, Ele já traçou um destino. Então, lembre-se de uma coisa. Os limites dos homens não impedem a escolha de Deus. E quando eu digo limites, eu falo limites em duas dimensões. Tanto os limites que nós colocamos sobre nós mesmos, como os limites que as pessoas colocam sobre nós. Nenhum desses tipos de dimensão de limites podem impedir a escolha de Deus sobre nós. Você coloca limites sobre você. As pessoas colocam limites sobre você. Mas nenhum desses limites podem alterar a escolha de Deus. Isso aqui é muito forte. Eu tenho pouco tempo. Tá aqui com a gente o Edson, meu amigão Nequielson. Abraço, meu querido. Tamo junto. O Elson Lima também. O Thierry junto com a gente. Compartilhem, gente, a programação, tá bom? Estou aqui com os pedidos de oração recebendo pelo nosso WhatsApp, né? Pessoas aqui pedindo oração, a Maria Rita também, né? E quem mais? A Maria, a irmã Paz, né? Isso, da Maria Paz. Deus abençoe e obrigado, pedindo oração também. Você que está conosco aí pelo WhatsApp, um abraço, viu? Um abraço a todos que estão aqui conectados. O Rodrigues, Deus abençoe. Montier também conosco aqui. Quem mais? O Nilberto, um abraço também para o David, ao Wanderson, Márcio, a Rosa. Um abraço vai para o Antônio. Quem mais aqui? O Osvaldo, o Cleiton. Abraço especial para a Alexandra, lá de Palmares. Um abraço. O Rodrigo também, a Gabriele, né? Deixa eu ver quem mais pelo nosso WhatsApp. Um abraço especial para o Tony, para a Rose, para o Ricardo, para o Rinaldo. Um abraço, quase rimou, né? O Denilson, né? Quem mais aqui? O Leandro e o José Bento. Olha, a gente vai mandando mensagem aí que agora nós vamos fazer o seguinte. Miquelis, prepara aí, tá? Tá aí o nosso número. Tô recebendo muita mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Tire uma foto ao lado da sua TV e manda pra gente que quem participar do programa agora mesmo vai estar recebendo a oração, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte agora, gente. Eu tô com alguns minutos ainda. Diego até 11h15, é isso? É? Beleza. Miquele, tá pronta? Nós vamos ministrar agora. Vem cá, Miquele. Vamos ministrar agora. Vamos ministrar agora para quem está acompanhando o programa. Deus me colocou aqui nesse dia para declarar sobre a sua vida que Ele te escolheu. Que Ele escolheu você. Deus me colocou, Miquele, pode deixar Deus te usar aí, tá? Ele colocou você aqui para ministrar algo sobre o seu coração. Quero que você ouça esse louvor agora. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção. Ele encontrou você, saiba disso. Que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Você receba Ele renovo. Salvou também. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Receba renovo onde você está aí agora. Eu sou filho de Deus. Você é filho dele. Antes de nascer, escolhido fui. O teu nome te chamou e me libertou dos teus inimigos. O teu nome te chamou. Declare nessa manhã. Vai ouvindo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Você é filho de Deus.
nessa manhã que você é filho dele. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Você é filho dele. Aleluia. Você não é mais escravo, aleluia. Deus quer derramar o Espírito dele em você nesta manhã, aleluia. Para dizer que nós somos filhos dele, aleluia. E quando nós somos filhos dele, Deus tem preparado o melhor das bênçãos dele para derramar sobre a sua vida nessa manhã, aleluia. Tome posse dessa palavra e diga: eu não sou mais escravo do medo, porque Jesus me libertou. Jesus quer te libertar. Eu não sei qual é o seu cativeiro, eu não sei o que você está escravizado, mas nessa manhã receba, aleluia, o poder de Jesus. Cante. Eu sou filho de Deus. Declare nessa manhã. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Ele fica aqui, continua aí, meu querido. Eu não sou mais escravo. Você que está acompanhando aí a programação, nós vamos orar agora por você. Vamos orar. A presença de Deus está muito forte aqui nesse lugar. E nós acreditamos que, enquanto nós oramos aqui, assim como a gente já recebeu testemunhos de pessoas curadas, em nome do Senhor Jesus, você também pode ser curado aí, quando você está acompanhando essa programação. Em nome de Jesus, você pode ser tocado, você pode ser restaurado. Não há impossíveis para Deus. Não há porta que Ele não possa abrir. Não há uma circunstância pela qual Ele não possa mudar. Não há um problema pelo qual Ele não possa resolver. Levante a sua cabeça e creia que você verá a glória de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não Adore sou onde você está aí na sua casa. escravo Agora mesmo. do medo. Sinta a presença de Deus aí onde você está. Você é filho de Deus. Isso. Eu não sou mais escravo do medo. Você. Eu sou filho de Deus. Amém. Nós vamos orar agora. A Conce também pede oração aqui no momento pelo nosso WhatsApp. Você que está assistindo, quer oração? Está aí o nosso número do WhatsApp para você. Nós vamos orar pela sua vida e declarar agora mesmo algo especial sobre a sua vida. Amém? Está sentindo a presença de Deus aí? Amém? Eu quero orar aqui por 3 classes de pessoas. A primeira classe de pessoa que eu quero orar é por pessoas, por você que já faz muito tempo que você não vai na casa do Senhor, você se afastou, você está distante dos caminhos do Senhor, você já provou da glória de Deus, você tem um chamado, você sabe disso. E hoje você está se aventurando para longe dos caminhos daquele que te chamou. Deus me colocou hoje aqui, junto com a Micaele, com toda a equipe, para dizer que Ele está te chamando agora. Ele quer que você retorne para os braços dele. Essa é a primeira classe de pessoas. Para você que quer se reconciliar com Jesus, eu vou orar por você agora mesmo. Amém? A segunda classe de pessoas que eu quero orar é por você que tem acompanhado a mensagem, que já faz um tempo que Deus está trabalhando no seu coração e você ainda não tomou sua decisão de entregar-se a Jesus, de aceitá-lo como um Salvador. Não estou dizendo de aceitar uma religião, não. Estou dizendo de você se render a Ele de verdade e permitir com que o processo de uma nova vida comece sobre você. Você quer entregar sua vida a Jesus hoje, tomar sua decisão? Essa é a segunda classe de pessoas que eu quero orar, tá bom?
E a terceira classe de pessoas que eu quero orar agora é por você que está enfermo, você que está enfrentando uma situação de enfermidade e quer oração e que crê que Deus pode curar você, que Deus pode levantar você. Quando Deus operar na sua vida, você vai mandar a sua mensagem aqui para a gente e dizendo o que Ele fez, como você foi curado ou como aconteceu e contando o milagre para a glória dEle. Amém? Se você fizer isso aqui, Deus será glorificado ainda mais. Tá bom? Então vamos orar, Miquele? Eu quero que você que está acompanhando o programa, se possível for, estenda as suas mãos. Eu vou orar aqui e a gente vai encerrar o programa com esse louvor aí, tá bom? Bem em adoração intensa mesmo, tá certo? Você que está acompanhando o programa, se quiser estender as mãos em direção à TV, colocar a mão, ou então colocar a mão no coração, tá bom? Faça a seguinte oração. Em primeiro lugar, vocês estão se reconciliando. Faça essa oração comigo. Pai, eu estou entregando a minha vida de volta ao Senhor e hoje eu volto para os teus caminhos. Estou de volta, Pai, para o lugar de onde nunca eu tinha que ter saído. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e restabelece meus pés na rocha, em nome de Jesus. A segunda oração que eu faço é por você que quer se entregar a Jesus. Levante suas mãos e coloque sua mão no coração e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti para sempre. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, muda a minha história, salva a minha alma e firma os meus pés na rocha eterna. Amém? É por você que está agora entregando sua vida para Jesus que eu oro, em nome de Jesus. E a terceira classe é por você que está enfermo. Amém? Coloque a mão onde você está com a enfermidade, que eu vou orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, estenda as tuas mãos agora, Senhor, e toca no enfermo, no fraco, no doente, no necessitado. Repreende agora, meu Deus, todo mal, Deus, da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Toca, meu Pai, onde tem enfermidades, dores, que possam sumir as dores, em nome de Jesus agora, Senhor. Seja qualquer problema congênito, Senhor, coluna, cabeça, braços, mão, aonde quer que se encontre, ó Deus, feridas, aonde quer, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. E nós pedimos, ó Deus, toca, cura, restaura a vida dessa pessoa. Nós mandamos embora todo espírito de enfermidade e pedimos, cobre com teu sangue, Senhor, e agora alcança essa pessoa. E nós declaramos a cura dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Receba na sua casa, receba na sua vida cura, libertação, mudança, em nome de Jesus e avivamento, para a glória de Deus. Porque você é um filho de Deus. Adore na sua casa. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Declare: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Nós somos os filhos de Deus. Uou, glória a Deus. Aleluia. Maravilha, obrigado, Miquele. Eu que agradeço, Deus abençoe. Maravilha, obrigado, Guilherme. Tamo junto, o Guilherme tá ali no violão. E olha, próximo programa, dando tudo certo. Se der certo, você está aqui, vamos estar junto, tá? Vamos pra cima. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Obrigado pela atenção, obrigado por estar aqui comigo. E até sábado que vem, se Deus quiser, em mais um programa Impacto da Fé.